Desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips revela a barbárie na política ambiental brasileira. Bom dia, Cris, bom dia, Gerry, bom dia, ouvintes da Rádio Noroeste. Nossa coluna Meio Ambiente e Ecossocialismo dessa semana não podia deixar de abordar esse tema. Desde o dia 5 de junho, o Brasil e o mundo perguntam: o que aconteceu com o indigenista Bruno Pereira e com o jornalista Dom Phillips? A dupla vinha denunciando a invasão por garimpeiros e pescadores ilegais na terra indígena do Vale do Javari, o segundo maior território indígena no Brasil, no extremo oeste da Amazônia, próxima à fronteira com o Peru e a Colômbia. Bem, ao contrário do que afirmou Bolsonaro, eles não eram aventureiros perdidos numa área inóspita. Eram profissionais e militantes comprometidos com a preservação da Amazônia e dos povos indígenas, portanto, profundos conhecedores da região. Eles estavam há tempos ameaçados de morte devido às denúncias de exploração predatória na região. Essas ameaças eram públicas, inclusive de conhecimento das autoridades que nada fizeram para proteger a vida dos dois. A pesca, o garimpo e a extração ilegal de madeira naquela região, embora realizada na ponta por ribeirinhos empobrecidos, atendem aos interesses dos grandes traficantes desses produtos, que os comercializam a um alto preço no mercado internacional. O preço é alto também pago pela natureza, que é devastada, pelos animais em risco de extinção e a população indígena, né, que tem seu território invadido e suas vidas ameaçadas constantemente, não sendo os casos de assassinatos, de massacre de tribos inteiras uma coisa rara. Né? E também é um preço pago alto, né, um alto preço pago pelas cidades do entorno, que vivem completamente abandonados pelo poder público, abandonados à própria sorte, sob uma constante rotina de extrema violência e medo. Bom, também é um preço pago por todos nós, né, que a devastação da natureza, além dos crimes contra a vida, dos crimes ambientais, ela compromete também todo o equilíbrio ambiental. A gente está assistindo aí, né, uma série de tragédias provocadas por fortes chuvas, ondas de calor extremo, de frio extremo em algumas regiões, e tudo isso em função do desequilíbrio ambiental provocado pela exploração desmedida, a exploração capitalista aí da natureza. Né? Bom, o Bruno Pereira ele era um servidor público da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, e que estava afastado desde 2019, desde o primeiro ano do governo Bolsonaro, portanto. Ele foi exonerado da função de coordenador da Coordenação Geral de Indígenas Isolados, e foi logo depois dele chefiar uma operação que expulsou centenas de garimpeiros da terra indígena Yanomami, no estado de Roraima. E foi substituído na função por um delegado da Polícia Federal, apoiado pela bancada ruralista no Congresso Nacional. É sempre bom lembrar também que nessa época, aí, logo no começo do governo Bolsonaro, o Ministério da Justiça, né, a qual a FUNAI é vinculada, era comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro, né, aquele da Operação Lava Jato, né, que fez toda aquela operação que depois foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal e acabou sendo premiado aí na época com um cargo aí no Ministério da Justiça, e portanto ele que era o comandante do Ministério que atendeu aí ao pedido do governo Bolsonaro para afastar da FUNAI o Bruno Pereira, que era um servidor comprometido aí com a preservação dos territórios indígenas e com a função constitucional da FUNAI. Né? Bom, afastado das suas funções e diante da política do órgão, né, da FUNAI, sob o governo Bolsonaro, que passou a atuar não mais na proteção das populações indígenas, mas como uma política contrária à preservação do território e da vida desses povos, o Bruno pediu afastamento sem remuneração e passou a atuar como consultor da União dos Povos Indígenas da região, né, a Univaja. E ele atuava com orientação sobre como defender o território contra a intrusão de garimpeiros, traficantes e pescadores ilegais. Bom, nessa época aí também, em parceria com o jornalista Dom Phillips, né, que também tinha atuação na região e escrevia para importantes publicações como o The Guardian da Inglaterra e o New York Times, né, dos Estados Unidos, inclusive denunciando a devastação, denunciando a invasão nos territórios indígenas. Eles passaram a atuar em parceria naquela região. Né? E quando do desaparecimento, eles estavam exatamente percorrendo a região, conversando com lideranças sobre a demarcação e sobre essa questão de invasão aí dos territórios indígenas, a pesca ilegal, da extração ilegal de madeira, da pesca predatória, né? E foram quando eles desapareceram
no último domingo, assim, o último registro no dia 5 de junho passado. Infelizmente, o assassinato de quem denuncia a exploração predatória de nossas florestas não é novidade no Brasil, né? Casos como do Chico Mendes, em 1988, né? 34 anos já. O caso de Dorothy Stang, em 2005. Mais recentemente, o Paulinho Guajajara, em 2019. Entre tantos outros, e que aconteceram em diferentes pontos da região amazônica, formam uma triste estatística de violência e de impunidade na região, né? Impunidade contra quem comete esses crimes. Às vezes, quem executa é condenado, né? Que é aquela população empobrecida que acaba muito aí indo a serviço, atuando no crime a serviço aí dos grandes exploradores, dos grandes fazendeiros, latifundiários. Esses muitas vezes acabam presos, mas os mandantes dificilmente vão aos tribunais, e quando vão, às vezes são condenados e mais vão recorrendo e passam a vida aí e acabam não sendo punidos, não respondendo pelos crimes que cometeram, né? Segundo os dados da Comissão Pastoral da Terra, que foram divulgados pelo jornal Brasil de Fato nessa semana, a região amazônica é palco de casos emblemáticos de atuações e execuções de ativistas ambientais, né? Até porque também a própria característica da região, né? O maior bioma do planeta, a maior floresta tropical do planeta, né? Ali se concentrou 52% de todos os conflitos por terra do país no ano de 2021. Dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal, aconteceram 80% dos assassinatos de ativistas, né, de defensores do meio ambiente. A Amazônia Legal, é bom falar assim, que é os estados que envolve o bioma amazônico, né, que pega os estados da região norte, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Amapá, mas tem também o Maranhão, o norte de Tocantins, que são aqui a Amazônia brasileira, né, que ela entra também nos territórios da Colômbia e do Peru, que é toda a área do bioma, né, da floresta amazônica que atinge esse território. Bom, mas, voltando aí ao caso do desaparecimento do Dom e do Bruno, assim, né, esse caso também é um agravante, a postura explícita, né, de omissão e praticamente cumplicidade do governo federal, assim, seja na demora dos órgãos federais para iniciar as buscas, a partir da notificação do desaparecimento, né, da dupla, e não envidando, segundo relatos lá dos indígenas, dos povos locais, não envidando todos os esforços, todos os recursos disponíveis para localizar o Dom e o Phillips, mesmo que seja para localizar os corpos, né, porque é cada vez mais difícil se esperar de encontrá-los com vida, né, e seja no desprezo demonstrado pela própria figura do presidente da República, né, que primeiro tentou culpabilizar as vítimas, né, falando que eles estavam se aventurando numa região inóspita, desconhecida, né, como já falamos, não era nada disso, e seja pelo histórico de incentivo à invasão de terras indígenas, o objetivo de anular as demarcações existentes, o incentivo a entregar a região à exploração sem limites das riquezas naturais, que acaba incentivando, né, quem comete crimes contra a natureza, incentivando toda essa situação naquela região. Nessa semana também teve um episódio lamentável, né, que mostra todo o desrespeito do atual governo pela vida e com o sofrimento dos familiares, que foi a divulgação, né, pela Embaixada Brasileira em Londres de que os corpos foram encontrados, e a informação não foi confirmada, pelo menos até esse momento, e mostra um total desrespeito aí com o sofrimento das famílias, dos amigos, de quem tem contato direto com o Dom, com o Bruno, né? E uma informação desencontrada, não confirmada, e que acaba mostrando uma irresponsabilidade também do governo brasileiro, dos órgãos do governo brasileiro nesse caso, né? Então, assim, já se passaram, eu gravo essa coluna aqui no dia 14, né? Já se passaram, portanto, aí, quase 10 dias da notificação do desaparecimento, e o Brasil e o mundo ainda perguntam onde estão o Dom Phillips e o Bruno. O que aconteceu com eles, quem sequestrou, quem mandou matar, ou se estão vivos, onde estão, e as buscas até o momento não deram
conta de responder essas questões, né, como tantas outras que já fizemos sobre o desaparecimento de militantes, de populares, que nunca acabaram nunca sendo encontrados, né? Então, diante dessa possibilidade cada vez mais remota de encontrá-los com vida, né? Já estavam ameaçados, já estão desaparecidos há 10 dias, e diante de toda a situação de violência na região, o grito agora é justiça, né, para Dom e Bruno, né? Quem os matou, quem os mandou matar, ou onde estão, o que aconteceu com os dois, né? Não pode simplesmente desaparecer sem nenhuma resposta, né, do poder público, né? Então, assim, o Brasil, infelizmente, nos últimos anos, aliás, na história do Brasil, né, crimes contra quem defende a natureza, contra os lutadores sociais, tem sido uma constante e virado estatística, né? Então, assim, não se pode normalizar a situação, não se pode normalizar os crimes contra o meio ambiente, contra os povos indígenas e contra quem luta, né, contra essa barbárie em nome do lucro de poucos. Lembrando que a devastação da floresta amazônica, a devastação da floresta, a devastação da natureza compromete, inclusive, a continuidade da vida na Terra, né, da vida como nós conhecemos, e a gente já está muito próximo de uma situação de reversibilidade, né, das mudanças climáticas, e na perspectiva de um período muito difícil, né, de catástrofes, de uma série de mudanças no clima decorrente dessa exploração sem limites da natureza, dessa exploração irresponsável do lucro acima da vida, né? Então, a gente encerra essa coluna por aqui, né, lamentando mais uma vez essa barbárie, essas vidas ceifadas aí de quem luta em defesa do meio ambiente, e pedindo justiça para Dom Phillips, o jornalista, né, britânico, e para Bruno Pereira, o indigenista, atuante, histórico na defesa dos povos indígenas na região, e todos aqueles também que perderam a vida, que foram assassinados na defesa do meio ambiente, na defesa da natureza, na luta de sobrevivência dos povos indígenas, que é uma série de nomes, de pessoas, uma lista grande que, infelizmente, se repete no nosso país, né? Então, é hora de dar um basta nisso, de mobilizar, de lutar para mudar essa realidade. Bom, ficamos por aqui, GR, uma boa semana aí para os ouvintes da Rádio Noroeste, do programa Noroeste em Ação, e voltamos na próxima semana com a coluna Meio Ambiente Ecossocialismo aqui no programa Noroeste em Ação da Rádio Noroeste.